A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para a aula de número 6 e a última de Eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Essa aula e as anteriores de Eclesiologia fazem parte do curso Tópicos de Teologia Sistemática. Na aula anterior, nós falamos sobre a igreja e a missiologia urbana, a igreja e as missões transculturais e a igreja e o denominacionalismo. Nessa aula de hoje, que é a última desse tópico, vamos falar sobre a igreja e a secularização, a igreja e a colheita de almas para o reino de Deus e a igreja e o seu destino final. Bom, então vamos lá, né? A igreja e a secularização, letra A, secularização e contextualização. O secularismo tem como proposta a rejeição de toda forma de fé e devoção religiosas, admitindo como lema de vida apenas os fatos e influências derivados da vida presente. O secularismo nega, por conseguinte, a influência das forças espirituais nas atividades humanas e reduz as circunstâncias do dia a dia exclusivamente ao esforço humano, excluindo, sob qualquer hipótese, a interferência divina. O secularismo tem as seguintes causas, entre outras. Vamos citar aqui 5. É fruto da educação nem sempre sadia ministrada nas escolas. Segundo, tem suas ligações com a opulência das riquezas, que aparentam oferecer tudo quanto o ser humano precisa, sem necessidade de lançar mão dos recursos divinos. Terceiro, resulta da entrega obstinada ao hedonismo, que é o prazer pelo prazer. Quarto, origina-se no mau uso dos meios de comunicação que endeusam o homem e educam a criança para se considerar senhor absoluto de sua vida. Quinto, é ainda fortalecida pela apostasia, que afasta o crente de Deus e o leva a nutrir a sua alma nos pecados há muito mencionados. Letra B. Consequências da secularização. As consequências da secularização eclesiástica no âmbito da igreja local são, nós colocamos aqui 3. A perda da identidade, os fundamentos são vilipendiados, a multiplicidade de concepções religiosas e humanistas toma o lugar das escrituras sagradas. Segundo, a forma passa a ser mais importante do que o conteúdo. Isso ocorre tanto no aspecto legalista, em que a aparência tem maior peso do que a vida interior, como no âmbito da liturgia, que privilegia qualquer tipo de expressão dita cultual, em prejuízo da palavra, desde que atraia as pessoas. E terceiro, falta de compromisso bíblico. O espírito do secularismo na igreja lida com a palavra como se fosse um mero acessório circunstancial. Como combater a secularização? A recomendação de Paulo é bastante incisiva. O obreiro precisa manejar bem a palavra da verdade, conforme ele escreve a Timóteo na segunda carta, capítulo 2, e o versículo 15. A expressão manejar bem tem o sentido de ensinar a verdade de forma direta e correta. Só a valorização das escrituras sagradas pode conter o avanço da secularização nos meios eclesiásticos. Não podemos perder de vista a grande verdade da fé. O fundamento do Evangelho é inalterável. A igreja precisa hoje de homens que se dediquem a confrontar não só o secularismo, mas toda sorte de heresias que têm penetrado sorrateiramente no meio do povo de Deus. Assim como Paulo considerou-se chamado para a defesa do Evangelho, quando escreveu aos Filipenses no capítulo 1 e versículo 16, da mesma forma os crentes atuais receberam de Deus essa convocação. A igreja e a colheita das almas para o reino de Deus.
Letra A igreja e o princípio da semeadura. Em sua passagem por Samaria, relatada em João capítulo 4, Jesus aplicou todos os recursos possíveis para obter uma boa colheita. Vamos citar aqui 4. Ele buscou o coração da mulher samaritana, cujo estado moral propiciava um bom terreno para plantar a semente do Evangelho. Segundo, o mestre não iniciou seu diálogo fazendo críticas a ela, mas usando como ponto de contato a sua ida ao poço de Jacó para apanhar água, preparando assim a terra para torná-la frutífera à mensagem. Terceiro, ele tratou com ela passo a passo até que estivesse pronta para crer em sua messianidade. Quarto, Jesus a viu como um instrumento capaz de impactar os samaritanos com a fé, em virtude de seu estado anterior à conversão. Qual foi o resultado dessas aplicações de recursos para a evangelização de Jesus à samaritana? O resultado foi uma boa colheita para o reino de Deus, conforme está em João capítulo 4 e o versículo 38. 13. A igreja e o seu destino final. A igreja peregrina anseia pela volta de Jesus. Esse será o glorioso momento em que os molhos da grande colheita serão apresentados diante do Senhor. A transitoriedade histórica da igreja tem sido consumada, terá sido consumada, e ela entrará para sempre no gozo da glória futura. Ela tem rumo, a igreja tem rumo, e o seu destino final também faz parte do projeto que Deus desenvolveu para a igreja. Nossa morada permanente não é aqui, pois como Abraão esperamos a cidade cujo artífice e construtor é Deus, conforme está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 10. Resta-nos tão somente ser fiéis até o fim, para que como igreja tomemos posse em definitivo da herança que nos está reservada. As recomendações bíblicas quanto a isso são de zelo, vigilância, fidelidade e perseverança, para que não sejamos apanhados de surpresa no dia da volta de Jesus. Consolemo-nos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Apocalipse 22 e versículo 20. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Chega aqui ao fim mais um tópico da teologia sistemática. Estudamos sobre eclesiologia, a doutrina da igreja, e as aulas foram baseadas no livro Teologia Sistemática Pentecostal da editora CPAD. Deus abençoe ricamente a sua vida.